Eu tô querendo voltar a falar de cinema nacional aqui no canal faz tempo, mas como o calendário de estreias está completamente comprometido e a produção praticamente paralisada, o que me resta é falar dos filmes que estão disponíveis aí nos streamings, nos principais streamings, né? Até porque a Netflix está com um catálogo maravilhoso de cinema nacional e eu quero aproveitar isso para comentar esses filmes com vocês como uma forma de incentivar tanto vocês quanto a mim mesma a reassistir ou a assistir algumas coisas que eu ainda não vi. Então a gente vai começar aí uma série de vídeos de cinema nacional, sendo que o primeiro deles vai ser sobre Tatuagem, um filme que eu considero um dos melhores da década passada. Tatuagem é um filme que se passa em 1978 no Recife e conta a história pra gente de um romance vivido entre dois personagens de realidades completamente diferentes. Então, por um lado, a gente tem o Clécio, que é o líder de um grupo de teatro chamado Chão de Estrelas, que é famoso em Recife por criar espetáculos debochados e que vão desafiar a moral, os bons costumes e a opressão da sociedade vigente, falando principalmente aqui, tocando no assunto da liberdade sexual. E pelo outro lado a gente tem o Fininha, que é um jovem soldado militar que vem de uma família mais pobre, mais tradicional e que está imerso ali numa realidade de completa opressão, tradicionalismo, violência, disciplina exagerada, tudo que envolve aí o regime militar daquela época principalmente, né? E Tatuagem é o filme de estreia do Wilton Lacerda na direção. Eu comentei um pouco sobre a carreira do Wilton Lacerda no vídeo de fim de festa, que foi a estreia mais recente dele, um dos últimos filmes que eu vi no cinema em 2020. Mas para relembrar vocês aqui, o Wilton Lacerda ele é um dos mais importantes roteiristas dos últimos tempos. Ele assinou o roteiro de Amarelo Manga, Febre do Rato, que tem na Netflix, inclusive, e também do filme que marcou a retomada do cinema pernambucano em 1995, O Baile Perfumado. E aqui em Tatuagem ele vem com o seu projeto completamente autoral, tanto no roteiro como na direção. E um dos fatores que me faz amar Tatuagem é a maneira como ele traça uma narrativa coesa que prende o espectador, não porque tem grandes viradas narrativas, mas porque os personagens são cativantes, muito interessantes e subverte as expectativas que quem assiste pode criar sobre eles. Ou então sobre a relação que eles vão estabelecer um com o outro, né? Por exemplo, aqui o ponto de foco principal não está necessariamente na relação de dois homens em plena ditadura militar. O roteiro não se apoia nessa jornada clichê de dois personagens que precisam superar barreiras internas e externas, né, barreiras morais para ficarem juntos. A abordagem da liberdade sexual, ela tá muito mais impressa aqui nas peças, nos espetáculos da companhia de teatro e com a premissa de que a liberdade sexual é um símbolo da liberdade democrática também. É a chave para a liberdade democrática. E falando mais especificamente sobre elaboração de personagens, uma coisa que eu acho incrível que Tatuagem faz é criar perfis de personagens, tanto os principais quanto os secundários, que tem tantas camadas, que tem tantas características, que formam personagens completamente reais e que contribuem muito para essa linguagem mais realista, naturalista, que a narrativa adota para contar a vida pessoal deles, fora dos palcos, eu digo. E quando eles estão em cima do palco, a gente também vira plateia desses espetáculos, que são espetáculos que têm uma linguagem muito mais expressionista, por exemplo. Então aqui em Tatuagem a gente consegue ver essas pessoas dessa trupe de teatro enquanto atores num palco e enquanto pessoas. Isso fica muito bem estabelecido por esse contraste de linguagem aqui, né? As peças são muito mais expressionistas e a vida real deles é muito mais numa linguagem naturalista, realista. O que também é mérito do elenco incrível que esse filme tem, porque são interpretações que fogem de qualquer tipo de estereótipo que a gente pode ver, e a gente até vê em algumas interpretações por aí, e eles desenvolvem, os atores aqui desenvolvem uma corporalidade
profundidade, um trabalho de corpo que enriquece demais os personagens, demais, assim. Eu vou destacar aqui o trabalho do Jesuíta Barbosa, que faz o Fininha, do Rodrigo Garcia, que faz a Paulette, e principalmente não tem como, né, não tem como falar do Irandir Santos, que pra mim é um dos maiores atores que a gente tem hoje em dia nos últimos anos aí do cinema nacional e também da televisão, né? A composição do personagem do Clécio, que é vivido aqui por ele, é em detalhes, é em gestos, é tudo, assim. E ele traz elementos, o que eu fiquei sabendo também, que é uma curiosidade aí de bastidor, é que ele trouxe elementos pro Clécio. Então, por exemplo, no filme ele tá sempre com um terço, né? O personagem dele tá sempre com um terço, e isso foi ideia do Irandir, foi uma colaboração do ator para compor esse personagem e traz mais uma camada, né? A gente vai saber aqui que ele é um personagem que tem fé, pelo menos, né? Tá carregando sempre um terço e que mostra de alguma maneira um personagem que se conecta com a sua fé o tempo inteiro, assim, né? Enfim, o que eu vejo e adoro em Tatuagem é que é uma narrativa cheia de contrastes. Logo no primeiro ato a gente tem aqui todos os contrastes bem estabelecidos de realidade entre esses dois personagens que vão se relacionar. Então, em exemplos práticos aqui pra vocês, a gente tem logo nos primeiros planos do filme um plano que vai mostrar um microfone, né, que é esse símbolo de ampliação de voz, de expressão, e depois já corta para um plano em que o personagem do Jesuíta Barbosa, o Fininha, tá de alguma maneira entre barras, né? Ele tá ali no dormitório do quartel, sentado nas beliches, e as beliches vão formar como se fosse uma barras de cadeia, né? Então a gente vê aqui que ele já, logo no início, a gente já entende que aquele personagem vive um tipo de enclausuramento, né? E assim seguem todos os elementos narrativos, os planos, o design de produção aqui, que tem um trabalho fundamental nessa construção de realidades diferentes também, a montagem, os diálogos expõem muito desses personagens também. Enfim, tudo isso contribui para passar a mensagem de que naquela época existia tanto um sonho de liberdade, né, para o Brasil do futuro, ao mesmo tempo que existe, né, a desigualdade social que aprisiona o Brasil e impede a gente de se desenvolver enquanto país, enquanto sociedade, enfim, que é uma realidade que está longe da gente mudar, né? Por isso que eu recomendo muito que vocês assistam Tatuagem, porque é uma obra fílmica muito boa, tem uma mensagem passível de outras interpretações também. Apesar de ser uma narrativa fechada em si, né, bem coesa, como eu falei, ela tem várias interpretações, dá pra discutir bastante sobre Tatuagem. Inclusive, se vocês já assistiram, comenta aqui o que vocês acharam do filme, se gostaram, o que vocês pescaram assim de mensagem do filme, porque é um filme que eu gosto muito e que eu queria abrir essa série de filmes nacionais falando sobre ele. Então, se você curtiu, deixa aqui o seu like e também passa aqui no primeiro comentário, porque tem o link de todas as nossas redes sociais. A gente produz conteúdo exclusivo para cada uma delas, então tem podcast, tem Instagram, que a gente tá criando coisas para lá também, então vale a pena seguir a gente por lá. É isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo pra você e corta!